Se você está assistindo esse vídeo, é porque provavelmente você está passando por um momento difícil. E para te ajudar, eu preciso te contar uma história que eu prometo que vai fazer sentido no final, né? Meu pai, ele acabou de romper um relacionamento de 14 anos com a esposa dele, né? Ele está passando por um momento muito difícil, talvez um dos momentos mais difíceis da vida dele. E meu pai já tinha um certo problema com o alcoolismo, que piorou em 10, 20 vezes depois que ele rompeu com esse relacionamento. E ele não só começou a beber mais, como começou a beber coisas mais fortes, como começou a sair com mulheres, muitas mulheres, como começou a jogar, que é uma coisa perigosíssima, que pode levar a gente para lugares que a gente não gostaria de estar, né? E aí eu tive que tomar uma atitude de ir lá, quando eu fiquei sabendo, conversar com meu pai e entender o porquê que ele estava fazendo isso e como que eu poderia ajudar ele, né, que é o meu papel. E ele me respondeu que ele não entendia o porquê ele estava fazendo aquilo, que ele só tinha um vazio enorme no peito dele e que ele gostaria que aquela sensação fosse embora, né? E quando ele falou isso, na hora eu me lembrei que em 2022 eu passei por uma situação idêntica. Eu tinha acabado de romper com o meu relacionamento de 4 anos, na época eu não era casado, nem convertido, e aí eu comecei a beber, eu comecei a sair sem parar, eu comecei a ter uma série de atitudes que não fazia parte do meu comportamento normal, vamos dizer assim, né? Tudo isso porque eu tinha o mesmo vazio no peito e eu queria também que aquela sensação fosse embora. E quando eu saía e quando eu fazia as coisas que eu fazia, aquela sensação realmente ia embora. Eu nem lembrava dos meus problemas, né? Só que era uma coisa momentânea. Porque quando eu acordava no outro dia e percebia que eu estava na mesma realidade e que nada tinha mudado, aquela sensação voltava. E ela voltava 10, 20 vezes pior, né? A sensação ela vinha dobrada, né? Só que qual que é o problema disso? O problema disso é que chega uma hora que aquilo que você faz já não te supre, mesmo que momentaneamente, como te supria antes. Aquelas atitudes que você tinha aquelas atitudes que você tinha que preenchiam você já não preenche mais como preenchia antes. E aí você precisa ter atitudes diferentes, atitudes geralmente piores do que aquelas que você estava tendo, né? É igual quem consome pornografia, por exemplo. A pessoa começa com uma pornografia leve, mas chega um momento em que aquela pornografia já não traz mais aquela sensação para ela. E aí ela precisa ver um tipo de vídeo diferente, geralmente um pouco mais pesado. E aí esse vídeo pesado que ela via já não é o suficiente, ela vai para um vídeo mais pesado, até que ela entra em lugares tão escuros ali que ela já não se reconhece mais, né? E assim também acontece com quem, mesmo que não vá para a pornografia, começa a ter essas atitudes. Chega um momento em que você se olha no espelho e fala, quem é essa pessoa? O porquê que eu estou fazendo isso, né? E na hora que ele falou isso, também me veio um estalo de que desde o momento em que eu me converti e que eu entreguei minha vida a Cristo, que eu passei a seguir os princípios de Deus, essa sensação, esse vazio, esse sentimento, ele nunca mais me ocorreu. Eu nunca mais tive esse sentimento, né? Eu já passei por outras crises, eu já passei por outros problemas, eu já passei por outras situações difíceis, né? Mas essa sensação de que existe um vazio que precisa ser preenchido, eu nunca mais tive, eu nunca mais precisei de validação externa, eu nunca mais precisei buscar coisas fora para suprir aquele vazio. O interessante é que lá em João, capítulo 4, versículo 13 e 14, vai dizer o seguinte: Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. E no versículo 35, ele complementa, eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Quando a gente está passando por essas crises geram dor na gente, geram desconforto, e tudo que a gente quer é fugir, é escapar dessa realidade. É natural do ser humano. Só que essa necessidade, às vezes, ali, quando a gente está afobado, faz com que a gente beba do copo errado, faz com que a gente beba água do copo errado. O que é beber água do copo errado? É você se entregar aos prazeres do mundo para suprir essa necessidade. É você se entregar à bebida, aos jogos, ao sexo casual, seja lá o que for ao que você está se entregando. Você está bebendo do copo errado.
Mas a palavra diz, como cita ali: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Você vai ter sua sede saciada, esse vazio preenchido. Isso significa que você não vai ter problemas? Claro que não. Você vai passar por crises, você vai passar por dificuldades, você vai passar por problemas. O que vai mudar realmente é como isso afeta você, é como você encara esses momentos, é para quem você corre, é para onde você corre quando você não tem mais forças para lutar você não tem mais forças para continuar. As suas forças, elas já não são mais o suficiente para continuar. Suas pernas, elas já não se movem mais sozinhas, né? Então, para quem você vai correr? Você vai correr para o mundo ou você vai correr para Deus? Então, meu amigo, se você está passando por um momento de crise, se você está passando por um momento de dificuldade, eu te convido a viver um novo tempo, a buscar uma nova forma, né? Eu falei exatamente isso para o meu pai. Eu falei: pai, você está fazendo a mesma coisa faz 47 anos. Você não acha que está errado, já que as coisas não estão saindo como você queria? Por que você não tenta fazer diferente? Meu pai ainda não é convertido. Por que você não tenta fazer diferente? O que você tem a perder? Você que é um cara tão inteligente, se você está vendo que o caminho que você está indo está te levando para lugares onde você não queria estar, por que você não altera a rota, né? O que você tem a perder? Porque quando a gente decide simplesmente se entregar para as coisas do mundo, a gente se afasta da ordem estabelecida por Deus. E quando a gente se afasta da ordem, fora da ordem existe o caos. E Santo Agostinho já dizia: uma alma em desordem é um castigo a si mesma. Uma alma em desordem é o que vai te levar a fazer as coisas erradas, é o que vai te levar a fazer coisas que você vai se arrepender depois, né? Só que quando você decide seguir os princípios de Deus, a sua alma, ela vai retornando ao lugar da onde ela nunca deveria ter saído, né? Não é uma coisa rápida, mas quando você decide seguir esses princípios, quando você decide abrir o seu coração e viver essa nova jornada, essa nova história, é como quando você vai arrumar a sua casa. Quando você vai arrumar a sua casa, você olha, tá tudo uma bagunça, tá tudo uma zona, você não sabe por onde começar. Mas aí você pega o caderninho e coloca na estante, você pega seu sapato e coloca na sapateira, você dobra a roupa e coloca no guarda-roupa. E aí quando você menos espera, você olha o panorama geral, a casa já está limpa, já está organizada, você já consegue ver. E é dessa mesma forma quando você decide mudar o status que você está agora e começar a seguir a Deus. Eu estou te falando isso porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Tanto que eu estou tendo esse estalo agora, né? Não que eu já não sabia que Jesus era o suficiente, mas eu nunca tinha percebido como isso tinha me alterado, como isso tinha me mudado, né? Então, quando eu comecei essa minha jornada, eu era praticamente ateu. Quando eu comecei essa minha jornada, eu comecei a ler a Bíblia por pura curiosidade, sem pretensão nenhuma. Eu gosto muito de ler, vocês podem ver aqui atrás, para lá tem mais livros. Eu falei: vou ler. E quando eu comecei a ler aquilo passou a fazer sentido para a minha vida e foi uma coisa muito natural a mudança. Ninguém me pressionou, eu não ia na igreja, ninguém ficava: é bom você ir, mas eu não ia. Ninguém ficou: não, você precisa mudar, você precisa... Não, foi uma coisa natural. A palavra que eu lia ia me transformando. E aí eu ia vendo que tal atitude não fazia sentido para minha vida. Aquela outra atitude não fazia sentido para minha vida. E eu comecei a aplicar os princípios e a minha vida começou a mudar. Eu falei: cara, isso aqui faz muito sentido. Faz sentido eu me dedicar a isso, porque eu estava seguindo aquela rota me levou para um caminho escuro onde eu não queria estar. Eu segui essa rota, eu encontrei a luz, né? Então, a partir desse momento, eu passei a entregar a minha vida a Deus e as coisas começaram a melhorar, aquele vazio foi preenchido e a minha vida se fez nova, né? A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. Então, eu te convido a viver esse novo tempo. Eu estou aqui para te ajudar e até o próximo vídeo. Valeu? Fui!